Bom dia a todos, como vai? Tudo jóia? Deixa o Instagram começar a convidar as pessoas que eu vou colocar aqui o tema da live de hoje. Crianças sem dos pais. Pronto. Fixar o comentário. Pronto. Gente, bem-vindos. Suzy, Lu, Juliana, Fábio Tabosa, Ricardo, Raquel Souto. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia a vocês, sejam todos bem-vindos. Que alegria. Então, hoje, cheguei um pouco mais, 5 minutinhos depois. A ausência dos meus óculos não... Pronto. Então, o fato de eu não estar com os óculos não vai comprometer essa live. Acabei esquecendo em casa, mas tudo bem. Então, pessoal, como é que vocês estão? Hoje, dando continuidade às doses de psicologia infantil, como nós nos propomos a fazer todas as quintas-feiras às 11h30, nós vamos dar continuidade falando um pouco sobre a questão da criança e os afetos, as relações afetivas com os pais, né? Bem, é muito importante porque trata-se de uma experiência fundamental. Quando a gente fala em experiência fundamental, a gente fala em experiência fundante, basilar, quer dizer, está na origem da nossa vida íntima, da nossa vida psíquica, não é verdade? Então, quando a gente pensa assim, crianças que crescem, que se desenvolvem sem o afeto dos pais, né? Como é que é isso? Como é que acontece esse desenvolvimento? Se é que a gente pode falar em desenvolvimento, por que não falar em desdobramentos, né? Reparem bem, nós vimos numa sequência de lives, onde a primeira nós tratamos sobre a ingratidão dos filhos, né? A gente falou sobre ingratidão dos filhos porque existem pais que ficam meio que choramingando e até mesmo responsabilizando os filhos por uma ingratidão. Até eu lembro que na ocasião, uma das pessoas que estavam nos acompanhando na live disse assim, não seria uma histeria por parte dos pais? Até trouxe para o âmbito da histeria. E, claro, nós não vamos aqui patologizar os processos, mas a nossa ideia é entender o que é que acontece. Então, primeiro a gente falou sobre a questão da ingratidão. Ingratidão com relação a quê? O que é que foi dado de graça? O que é que de graça foi oferecido, né? E se de graça foi oferecido, porque você está cobrando essa gratidão? Porque se fosse algo grato, não tinha para que cobrar. Então, se está cobrando é porque não foi tão grato assim. Então, trata-se de um afeto não tão benigno assim? É uma questão, é uma pergunta. Vamos se permitir perguntar. Então, nós tratamos sobre a ingratidão dos filhos. Na sequência, nós falamos sobre o desentendimento dos pais e o sentimento de culpa dos filhos. Então, tratamos sobre a questão do sentimento de culpa, que é algo muito ruim,
que tanto está na base daqui que nós falamos sobre a ingratidão, como também essa, vamos dizer, essa distorção entre responsabilidade e culpa. E agora, nós nos propusemos a tratar sobre a criança que não tem o afeto dos pais, que não vive essa relação afetiva com os pais. Noutros tempos, isso de fato era mais, vamos dizer assim, era vivenciado de forma diferente. Hoje, às vezes, até a gente vê que esse afeto está muito cheio de sentimentalismo, o que não é bom também. O que não é bom, que também acaba, de certa forma, fragilizando muito as pessoas. Desde o seu, quer dizer, um excesso de sentimentalismo, tudo é um não me toque, tudo é um trauma, tudo é um... Isso também não é algo interessante. Mas... É claro que as pessoas estão começando a levar mais a sério a importância de uma vida afetuosamente saudável. Por que eu estou colocando o termo afetuosamente saudável? Porque eu também posso viver afetos doentios. O afeto não é necessariamente algo bom. Eu posso ter uma experiência afetiva negativa, né? E também posso ter uma experiência afetiva positiva, certo? Quando eu coloco aqui, por exemplo, a criança sem o afeto dos pais, que cresce sem o afeto dos pais, a prioristicamente eu estou falando de uma experiência negligente. A negligência para com a dimensão afetiva necessária para o desenvolvimento da criança. Não só da criança, o ser humano como um todo. Tem até aquela coisa, né? Termo até de expressão do cotidiano. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Quer dizer, leve-me em consideração. A ideia é essa. Então, mesmo que exista um afeto negativo, mas existe um afeto, né? É claro que a gente não vai estar aqui, por exemplo, fazendo uma apologia, uma alusão aos afetos negativos, não é isso. Mas existe ali um afeto. Quando não há afeto, há uma indiferença, há uma negligência, uma ausência. E isso é muito, mas muito ruim, porque há um vazio. Nos afetos negativos, pelo menos, existe uma experiência afetiva, né? Um estado psíquico que aponta para um antagonismo ao afeto positivo. Veja que a ausência de afeto é, inclusive, mais forte, prejudicial e danosa, a indiferença. Mas por que o afeto ele é importante? Né? Porque o afeto é uma forma de comunicação, é o estabelecimento de um contato, não só um estado psíquico, mas também uma forma através da qual nós nos comunicamos uns com os outros. Esse estado psíquico, ou essa comunicação psíquica, como eu disse há pouco, pode ser boa e pode ser má. Pode ter elementos positivos, podem ter elementos negativos. Mas é o que fundamentalmente nós temos como recursos íntimos para nos comunicarmos e para estabelecer vínculos com as pessoas. Se bem que, a princípio, a gente poderia falar que um vínculo negativo, um afeto negativo, vai gerar um vínculo negativo ou promover uma desvinculação caso você não queira permanecer num vínculo negativo. Claro, isso aí é fato. Mas existem essas duas facetas, né, do afeto. Então trata-se de uma disposição da alma, um estado psíquico
eu diria que mais do que um sentimento, porque o sentimento perpassa pela sensorialidade. Está vinculado à ideia de vontade também, né? Mas geralmente a gente, quando se refere a afeto, a gente está falando de uma experiência de ternura e de adesão, né, de uma pessoa para outra. Alguns até colocam também a questão da relação com animais. Eu não sei se, sinceramente, se isso é possível, mas claro que a gente vê em alguma monta alguns animais que se aproximam mais de pessoas do que outras, e isso a gente vê que esse vínculo ele é mais presente com umas. Não sei se de fato a gente poderia falar sobre afeto entre pessoas e animais não humanos, mas o fato é que entre os humanos sim, é necessário, precisamos preservar e investir as crianças, os filhos desse afeto, né? Porque através dele vem as afinidades, vem as identificações, vem a transmissão de conteúdos, de herança psíquica para com as próximas gerações, em especial nessa relação direta entre pai e filho. Uma criança que cresce, né, com esse comprometimento afetivo, ou a ausência desse afeto, ou um afeto negativo, um afeto mau, ele vai ter grandes prejuízos para o seu amadurecimento emocional. Porque nós precisamos de referências boas, de referências saudáveis, de experiências que nos dispõem à realização de uma boa vida. O meio para isso acontecer é o meio afetivo. É a relação que nós estabelecemos com os nossos filhos, né? E a transmissão dos bons afetos para que eles tenham boas referências para no futuro poder estabelecer bons vínculos. Se você parar para observar, quem mais vive essa experiência afetiva nos primeiros meses, nos primeiros anos das nossas vidas são as mães para com os filhos e vice-versa. Porque os filhos respondem, eu não digo reagem, eu digo respondem. Os filhos respondem a esse afeto. E, via de regra, as mães possuem esse afeto positivo para com os filhos e transmitem esse afeto positivo a eles, e eles vão responder também afetivamente. Na mãe, a disposição de acolher. No filho, a necessidade e o apelo de ser acolhido. Essa relação saudável de afeto sendo bem desenvolvida, a tendência, né, é que haja um amadurecimento psíquico saudável dessa criança que vai desenvolver suas potencialidades internas e externas. Qualquer ruído, qualquer dificuldade, ausência, falha, ruptura com essa relação afetiva primária pode trazer prejuízos. Claro, nós pensamos que algumas falhas e algumas faltas serão necessárias para que a criança possa viver pequenas frustrações suficientes para elas desenvolverem sua autonomia e entenderem que elas mesmas precisam realizar suas próprias vidas, buscando essa independentização com relação à sua mãe. E com isso é que vai acontecer o processo de autonomia e de independentização. As mães também criarão condições para que essa independentização aconteça. Mas grandes falhas, grandes rupturas, grandes faltas podem trazer grandes prejuízos também. E a falta de afeto positivo
dessa mãe para com essa criança vai trazer prejuízos importantes, afetivamente falando. Depois vem o lugar do pai. Por que eu estou colocando a mãe e o pai, né, como os primeiros atores dessa vinculação e dessa vivência afetiva? Porque eles são aqueles que deram a vida àquela criança, geraram aquela criança. E eu estava procurando, dando uma olhada na questão da etimologia da palavra afecto, né? E logo na sequência, o autor fez uma diferença entre a palavra afeto e feto, colocando que não existe uma relação direta entre esses dois termos, afeto e feto. Contudo, do ponto de vista simbólico, a gente pode, etimológico não, mas simbólico sim. Porque nós sabemos o que é um feto, né? Um feto é um embrião, é algo que está em produção dentro da mãe, né? Que está se gerando dentro da mãe, que é algo próprio da experiência humana e que se desenvolve no útero materno. E esse feto, né, é a origem, é quando a vida está tendo origem. E as relações interpessoais acontecem, né, a partir de uma origem afetiva. Certo que etimologicamente as palavras não têm uma relação direta. Mas do ponto de vista simbólico a gente pode fazer uma associação. Por quê? Porque se o feto é um momento originário, intrauterino da vida, o afeto, né, é uma experiência de vinculação também originária nas relações interpessoais. E as nossas origens estão exatamente nos nossos pais. E os afetos nós recebemos primacialmente dos nossos pais. E por que eles são tão estruturantes e são tão estruturais? Porque nós precisamos desse vínculo afetivo para a nossa própria sobrevivência ainda quando bebê. E os pais precisam dessa vinculação afetiva para fazerem com que eles possam se transmitir aos filhos. E, obviamente, vai se pensar numa transmissão positiva, como eu disse desde o início dessa live. Então, o pai entra em cena não só diretamente com o filho, mas também através da mãe, que tem esse contato direto com a criança, esse contato direto com o bebê. A mãe precisa do suporte desse pai, afetivamente falando, inclusive, para poder viver essa experiência afetiva com o seu bebê, com o seu filho. Se há falhas nessa experiência afetiva, muito provavelmente haverá dificuldades para esse amadurecimento emocional e para essa experiência afetiva. Esse pai é importante para a mãe e a posterior é importante para o filho. Esses dias eu estava vendo, inclusive, um vídeo rapidinho mostrando que dos anos 70 para cá começou-se a dar muita importância e se valorizar muito o papel do pai, a presença do pai na formação e no desenvolvimento do bebê e da criança. Os pais, né? O pai que lê para o filho ou para a filha, o pai que brinca com o filho, o pai que vive experiências com o filho, transmite, né, uma experiência de segurança muito importante. Os filhos se desenvolvem melhor intelectualmente, nas relações, ele tem mais segurança em se posicionar no mundo. Então, esse afeto positivo vivido também com o pai, não só com a mãe, mas também com o pai, é importante, porque vai promover a criança a segurança necessária para que ela se sinta
fortalecida e segura e estável o suficiente para poder se posicionar e para poder se colocar no mundo. Perceba que se a criança não tem essas duas referências afetivas próximas dela e que possa transmiti-la, as melhores experiências, os melhores pensamentos, os melhores encaminhamentos, através desse afeto positivo, a criança vai ter comprometimento. Não vai ser fácil para ela estar enfrentando um mundo desprovido de afeto. Um dos primeiros sinais que nós encontramos em pessoas que têm uma personalidade antissocial é esse desprovimento afetivo que eles têm. Que são os famosos psicopatas, né? São desprovidos de afeto. Ou não são afetados, não reconhecem as emoções das outras pessoas, até porque elas não vivem essas emoções positivamente. Na verdade, elas vivem negativamente e não se dão conta disso. Essa é uma das características principais da personalidade antissocial. É uma ausência da experiência afetiva. Quando a gente pensa nos prejuízos que as crianças podem ter sem os afetos dos pais, a gente pensa exatamente em quadros de transtorno de personalidade antissocial, onde nós vemos uma perturbação profunda na experiência afetiva. Sem sombra de dúvidas, isso não vai ficar apenas na esfera das relações sociais. A relação do sujeito consigo mesma será terrível, porque ela será incapaz de viver consigo mesmo o reconhecimento da importância do afeto, principalmente do afeto positivo, do afeto bom, saudável, que não se tem porque não se foi vivido, não se viveu, não foi vivido junto a esses pais. Então, todas as vezes que vocês estiverem com os filhos de vocês, ou que conhecerem pais que têm algum comprometimento na experiência afetiva com os filhos, chamem as suas atenções, ou então percebam o quanto é importante você poder buscar essa reorganização íntima, afetiva. Pois a saúde psíquica, a saúde emocional dos seus filhos e das próximas gerações depende muito da qualidade afetiva que você tem de experiência com os seus filhos. É muito difícil quando você acompanha, por exemplo, crianças que têm comprometimentos importantes afetivamente falando. E, infelizmente, esse comprometimento vem em muito, na sua maioria, por parte dos pais, né? Não das mães, mas dos pais. A ausência dos pais. Essa ausência que o pai tem na vida, primeiro, da mãe, que precisa desse afeto do seu companheiro e do pai do seu filho, e que posteriormente também é vivido, né, com a ausência desse afeto para com o seu filho, vai trazer prejuízos importantes, né? Vai trazer prejuízos sérios. Então é necessário que os pais comecem a repensar a sua relação com os seus filhos. E que comecem agora a dispor de mais atenção, tempo e afeto para com os seus
aqueles a quem você, no fundo, tem consciência de que tem responsabilidades com o futuro delas, com a vida que você colocou no mundo e que você tem a oportunidade de imprimir uma herança positiva nesse filho que poderá lhe levar no futuro de modo positivo e amável ou negativo e ausente. Sem a devida importância. Bem, era isso que eu queria colocar para vocês hoje. Espero de alguma forma, pelo menos no mínimo, ter chamado a atenção para esse tema e para essa necessidade, né? Espero encontrar vocês em outros momentos. Caso queiram fazer qualquer colocação, pergunta a esse respeito, por favor, fique à vontade em mandar mensagens. Viviane está perguntando sugestões de livros. Eu penso que os livros que foram produzidos por Winnicott, como por exemplo A Mãe e o Seu Bebê, A Criança e o Seu Mundo, né? Ou de interpretações, são livros interessantes. Mas a obra de Winnicott como um todo ela é muito rica para, né? Por exemplo, Privação e Delinquência, que é um livro que vai falar sobre a formação da personalidade antissocial, de certa forma traz um pouco do comprometimento dessa personalidade em razão de uma vida afetiva precária. Acho que é um caminho interessante. Bem, pessoal, meio-dia, finalizamos a live de hoje. Vamos nos encontrar na próxima quinta-feira. Vou deixar essa live gravada aqui também por um tempo, né? Depois eu vou arquivar esse conjunto de lives que estou começando agora. E espero encontrar vocês na próxima semana, se Deus quiser. Tenham um excelente final de semana agora, que começa a partir de amanhã, né? Em sexta, né? Que vai sextar. E nos encontramos na semana que vem. Fiquem com Deus. Que bom, Iris. Que bom mesmo. Um forte abraço para todos. Deixa eu encerrar aqui. Tchau, tchau.